Olá, gente. Bom dia. Vamos para a nossa aula de revisão da disciplina de coqueiro, certo? Sendo que o conteúdo dessa prova que nós vimos foi basicamente os tipos diferentes de coqueiro que nós temos, né, comercialmente falando. As principais variedades, né, que são o coqueiro anão, tá? O coqueiro híbrido e o coqueiro gigante. Rapidamente falando sobre eles, coqueiro anão, mais produzido para água de coco, é o mais produtivo com relação à quantidade de frutos. Vocês podem ver que ele produz uma grande quantidade de frutos por ano, né? Esses frutos têm tamanho médio a pequeno, mas é o que a gente está acostumado a consumir, né? E ele é usado principalmente para água de coco. O que isso quer dizer também mais? Que esse fruto, né, essa planta como um todo, ela é mais suscetível ao ataque de pragas e doenças, por ela produzir uma maior quantidade de frutos. Claro que ela vai ser mais exigente, tá? Então ela precisa de mais cuidados com irrigação, porque ela também vai produzir água. Então, se vai produzir água, precisa de receber uma maior quantidade de água também, né? Então, é a cultura mais exigente, certo? Vou botar aqui com toda a dificuldade que eu tenho para escrever nesse daqui, mais exigente. Isso aqui é um E e um X, tá? Vamos lá para o coqueiro híbrido, gente. O coqueiro híbrido é muito promissor, certo? Ele está ganhando muito espaço, embora tenha aquele problema para conseguir sementes, né? A gente aqui no Brasil tem a Coibra e pouquíssimas outras empresas que produzem as mudas, porque é mais complexo de se produzir, né? Tem que ter toda uma estrutura para essa produção de mudas, que tem que levar pólen de uma planta para outra, como vocês já sabem, certo? Esse coqueiro híbrido é um coqueiro de dupla aptidão, tá? Ou seja, eu posso usar ele para produzir água e para produzir copra, certo? Ou a polpa do coco, certo? Só que a maior utilização dele é para produzir a copra, certo? Ou a polpa do coco. Bom, e por que que ele não é tão utilizado assim para produzir água? A qualidade dele é pior? Não, certo? A qualidade do coqueiro híbrido, da água dele, se assemelha muito com a do coqueiro anão. No entanto, é um coqueiro que produz menos por ano. Ele produz uma quantidade menor de cocos, embora os cocos dele sejam maiores, tá? Então, por isso, como ele produz mais carne no coco, mais polpa também, ele é mais utilizado para a indústria, tá? O rendimento dele para a indústria é maior do que o do coqueiro anão. E o rendimento do coqueiro anão para a água é maior do que o híbrido. Então, claro que nós vamos explorar comercialmente o que der mais retorno, tá? Por fim, gente, o coqueiro gigante, certo? Que é aquele coqueiro que nós vemos muito nas praias, certo? Eles atingem grandes alturas. Como vantagem dele, o que que nós temos? São coqueiros mais resistentes, normalmente nem são irrigados e conseguem sobreviver bem, né? Só que a produção deles é baixa, eles produzem poucos cocos. Afinal, a maioria dos produtores deles nem adubam essas plantas, né? Ou muito pouco, não irrigam essas plantas. Então, elas são resistentes, mas em compensação a produção é baixa, tá? E aí, quais são as vantagens dela também? Outra vantagem além da resistência é que os frutos dela normalmente são grandes, maior do que todos os outros, e produzem mais polpa que todos os outros. Só que não dá para competir com o coqueiro híbrido. Por quê? Porque produz menos coco ainda do que o coqueiro híbrido, tá? Então, comercialmente falando, para quem vai instalar um pomar, normalmente você vai ver qual é o seu objetivo. Se for para água, quase sempre o melhor vai ser o coqueiro anão. Se for para polpa, quase sempre o melhor vai ser o coqueiro híbrido, tá? E aí, se você for um produtor de subsistência, que tem um terreninho perto da praia, por acaso, ali, aí você vai utilizar o coqueiro gigante, porque você não tem dinheiro para comprar mudas dessas outras variedades, não tem dinheiro para adubar, para montar sistema de irrigação nem nada. Então, é melhor cultivar o coqueiro gigante, porque ele está mais próximo da sua realidade e vai lhe dar uma rendazinha, certo?
principalmente se o seu terreno for relativamente grande, aí aumenta a rendazinha por causa do número de hectares, tá? Em síntese, foi isso que a gente viu na nossa disciplina. Vou passar aqui os outros slides, certo? Só para ir ressaltando o que for mais importante, tá? Do coqueiro anão, o que é importante? Nós temos 3 variedades dentro do coqueiro anão, que são os cocos amarelo, verde e vermelho. Claro que o coqueiro anão vai crescer menos, o nome já está dizendo. Então, o desenvolvimento vegetativo dele é lento, tá? Aqui nós temos a altura que ele fica em torno de 10 a 12 metros de altura, tá? E ele é o que floresce primeiro. Floresce em torno de 2 anos e meio por aí. E ele vai produzir os primeiros cocos prontos para água de coco, né? Em volta de 3 anos e 4 meses. Tá aqui as 3 principais variedades, que é o coqueiro anão verde, o amarelo e o vermelho. Sendo que tem alguns tipos de variedade de verde, alguns amarelos e alguns vermelhos. Por exemplo, anão verde do Brasil de Jiqui, é um tipo do coqueiro verde. Anão amarelo do Brasil de Gramame, outro tipo. E por aí vai, certo? Nós temos uma produção, né, em média de 150 a 200 frutos por ano, tá? E o albumen, que é a parte sólida dele, a polpa, pode ser utilizado, mas rende menos que o outro, tá? Então, nós temos alguns dados econômicos, nós temos alguns exemplos das variedades, vermelho da Malásia, vermelho dos Camarões, amarelo do Brasil, enfim, existem vários, tá? E aí, quando você for cultivar em determinada área, vai procurar qual é o que se adapta melhor à sua região. Aqui tem uma tabela mostrando a qualidade da água de 3 tipos de coqueiro diferentes. Aí nós vamos para o coqueiro híbrido. O que é que essa pessoa está fazendo, né? Ela está retirando ou coletando as flores masculinas, né? Que vão liberar o pólen para poder levar para outra planta ou então para impedir que caia nessa mesma planta, certo? Ou seja, está fazendo cruzamento do coqueiro. Tá? Por quê? Porque o coqueiro híbrido é um cruzamento do anão com o gigante, tá? Então, nós temos que nos atentar a isso. É um cruzamento entre 2 variedades distintas, tá? Vamos lá. Existem vários tipos de híbrido. Assim como tem o do anão, o verde de jiqui, o amarelo de gramame, os híbridos normalmente têm esse nome aqui. BRS 001, 002, 003. Por que BRS? Porque foram desenvolvidos pela Embrapa e ela costuma colocar o BRS na frente do nome da cultivar, certo? Vai florescer depois do anão, ou seja, um pouco mais tardio. Vai florescer só com 3 anos e pouco e produzir já perto dos 4 anos, tá? O coco seco, né? Que aí é o objetivo dele, é coco seco, tá? E o coqueiro gigante é o mais rústico, foi o que eu falei para vocês, é o mais resistente, mas ele demora muito a produzir. O florescimento vai iniciar lá dos 5 a 7 anos. Mas, em compensação, para populações de baixa renda, é uma boa alternativa. O pomar dura muito, vai durar uns 60 anos aí produzindo, só que a produção é baixa, 60 frutos por ano, no entanto, os frutos são grandes, tá? Aqui é uma boa opção de vocês estudarem a diferença entre os 3, certo? O anão, o híbrido e o gigante. Temos várias características que diferem, quase todos eles já devem ter falado nessa aula de revisão, tá? E aí nós temos algumas comparações que vocês também podem estudar para diferenciar melhor esses coqueiros. Diferença do híbrido, as vantagens do híbrido para o gigante, desvantagens, vantagens do híbrido para o anão e desvantagens, certo? A produção de sementes e mudas, a única coisa que nós vamos tratar é essa questão de legislação, certo? Que é importante que vocês saibam, nós já vimos, então vai cair na prova também, tá? Com certeza. E aí vocês têm que saber como é que funciona a legislação para produzir mudas de coqueiro, certo? Precisa um registro do produtor, precisa de um engenheiro agrônomo responsável, ou seja, não é um técnico agrícola nem de fruticultura, tem que ser um agrônomo, tá? E aí esse responsável vai ter que se cadastrar no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Não é na Cefaz, não é no INCRA, não é em outro lugar, é no Ministério da Agricultura, tá?
E aí o campo de produções tem que ter cultivares homogêneos, produção estável, origem comprovada e serem isolados de qualquer plantio de coqueiro. Por quê? Porque eu estou produzindo mudas para vender para as pessoas plantarem na área delas. E essas mudas têm que ser todas da mesma variedade. Se eu vou produzir essas mudas vizinho a outra fazenda de coco, tem grande chance do vento trazer o pólen das plantas lá de lá para as minhas e fazer cruzamento sem eu querer, certo? Então, se o coqueiro for anão, ele tem que se afastar de 200 a 500 metros de qualquer outro plantio de coco. E se for para coqueiro híbrido, tem que ser de 500 a 1.000 metros para qualquer outro plantio de coco, certo? E aí essa variação que tem, vai depender do Ministério da Agricultura, quando ele for avaliar a área e tudo, e dizer, né? De acordo com a posição, de acordo com a origem dos ventos e tudo mais, quantos metros eu vou ter que deixar, certo? Pronto. Aí nós vamos ter, nas próximas aulas, nós vamos ver melhor como é que faz a produção de mudas e aí a gente vai ver como se faz a seleção de sementes. Mas para a nossa prova é isso, eu recomendo que vocês assistam as aulas anteriores, né? Assistam essa também de revisão, realizem as atividades se não tiverem realizado, certo? E estudem para a prova. Até mais, um beijo.